Olá, 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 olá. Estamos nós aqui mais uma vez, comentando sobre coisas da mente, coisas da psicanálise. Aqui esse canal é totalmente aberto para que nós possamos tirar nossas dúvidas referente à nossa existência, referente aos nossos problemas psicológicos. Aqui nesse canal nós estamos prontos para estar respondendo perguntas e estamos sempre propondo um assunto da nossa vida, da vida cotidiana, para que as pessoas possam entender a profundidade e a necessidade de cuidarmos também da mente e não só do corpo. Hoje eu estou aqui para comentar sobre um livro muito interessante que ele explica com profundidade sobre a importância do sono. Este livro, que chama Por que Nós Dormimos, ele nos mostra o quanto é necessário estarmos conscientes do poder do sono para ter uma vida mais saudável e muito mais produtiva. Então, eu vou tentar aqui explicar a tese central, sem se aprofundar, porque essa não é a intenção do canal. A nossa intenção aqui é estar mostrando que a psicanálise, a psicologia, a mente, ela não está longe do nosso cotidiano. E quem aqui não dorme, né? Ou quem, por acaso, tem problemas para dormir, ou quem está dormindo pouco, ou quem dorme muito e ainda assim se sente cansado. Então, nós vamos estar falando aqui, o que eu vou explicar aqui sobre o livro Por que Dormimos, vai ser de uma forma menos aprofundada, mas eu não vou perder nenhum dos pilares, né? E lembrando que dormir age do cérebro, o corpo, a memória, as emoções, e o sonho é uma consequência de dormir, mas que nos traz muito benefícios, e a gente vai falar sobre isso também, sobre os sonhos. Eu sei que vai ter muita gente de dizer, Esse, eu nunca sonho. não é verdade, todos nós sonhamos, muitos de nós não lembramos dos sonhos, e isso também tem um motivo, e nós vamos estar falando sobre isso. Como é um assunto bem extenso, pode ser que eu acabe esquecendo ou pulando alguma coisa, por isso perguntas são muito bem-vindas a qualquer momento, e sempre traga isso para sua vida pessoal, porque como eu disse, dormir, todos nós dormimos, ou pouco, ou muito, ou bem ou mal, a gente dorme. Então vamos lá. O livro Por que Nós Dormimos, ele é do autor Mitchell Alker, e ele defende uma ideia central e muito forte. O sono, para esse autor, ele não é um luxo, nem um tempo perdido. Quem é que nunca escutou aqui, né? Ai, eu durmo quando eu morrer, agora eu quero viver, deixa, né? Eu não tô cansado, por que eu vou dormir? Gente, às vezes nós não entendemos o quão necessário um bom sono é para o nosso equilíbrio mental e físico. Mas aqui a gente vai falar sobre isso. Então, para Mitchell, o sono não é apenas um luxo nem um tempo perdido. Ele é uma função biológica vital e sem a qual o cérebro, o corpo, as emoções, a memória, a imunidade, veja bem, e até a longevidade entra em colapso se você não tem um bom sono. A proposta do autor é quase um choque de realidade para a nossa sociedade, né? Porque a sociedade moderna, ela passou a tratar o sono como algo negociável, né? E biologicamente evitável. E também inegociável. Ou seja, para Mitchell, dormir é inegociável. Para nós, há sempre uma proposta. Eu durmo amanhã, quando eu morrer eu descanso, né? Dormir é para os fracos. E aí a gente vai negociando com a biologia e com a proposta de por que este momento, para que serve dormir. Bom, na tese central do livro, o Walker, ele mostra que dormir não serve apenas para descansar, e que se fosse apenas para descansar, já seria uma excelente coisa, porque nós temos a necessidade, né? Nós estamos ligados por um tempo, 12 horas mais ou menos, e temos 12 horas para descansar, já seria uma coisa excelente para a gente renovar as nossas energias, né? Mas segundo ele, o sono é um processo ativo, altamente organizado, em que o organismo realiza tarefas fundamentais que não conseguem ser feitas adequadamente quando estamos acordados. Então, olha só, vamos repetir. O sono é um processo ativo, certo? Altamente organizado, em que o organismo realiza tarefas fundamentais que não conseguem ser feitas adequadamente quando estamos acordados. Então, só aí, dormir já é aquela situação biológica inegociável que nós falamos no começo. Enquanto você dorme, o seu corpo e a sua mente, segundo o Mitchell, consolidam memórias, regulam emoções, limpam resíduos metabólicos cerebrais, restauram o equilíbrio hormonal, fortalece o sistema imunológico e recalibra a atenção criativa e aprendizagem. Então, gente, só falando nessas 6 coisas, dormir para um ser humano adulto é importantíssimo. Tenta imaginar o quanto é importante para uma criança. E como ele nos lembra aqui, o sono, ele não interrompe a sua vida mental. Ele sustenta a vida mental. E o que o livro diz sobre o cérebro? Um dos pontos mais importantes do livro é que o sono é essencial para o funcionamento do cérebro superior. Quando você dorme bem, o cérebro consegue aprender melhor. O sono prepara o cérebro para receber novas informações.
sem sono suficiente, a capacidade de formar novas memórias cai muito. Então, quanto de nós, né, tão cansado? Eu vivi essa história, gente. Eu trabalhava durante o dia, eu estudava durante a noite e durante a madrugada eu tentava ali correr atrás de fazer os meus trabalhos, né? A gente, na minha época, não tinha internet, então era tempo que você não podia ficar com o livro da biblioteca por muito tempo. Então, você pegava o livro da biblioteca emprestado, você tinha o dia de entregar e aí não tinha como negociar. E é nesse momento que nós mais precisamos da nossa memória, que a memória nos falha, né? Que é o conhecido deu branco. Então, quem alguma vez acabou tendo uma vida assim corrida, a minha faculdade ela foi toda dessa forma. Eu sou de São Paulo e eu trabalhava na Zona Sul e estudava no extremo leste, Universidade de Brás Cubas, em Mogi. Então, era saindo da Zona Oeste, que eu morava em Osasco, detalhe, eu morava em Osasco, trabalhava na Zona Sul, no Morumbi, e estudava no extremo Zona Leste, Mogi das Cruzes. Particularmente, eu andava só de madrugada. Eu costumo dizer que sempre que eu saía pra fora era à noite. Eu trabalhava o dia todo. Quando eu saía de madrugada de casa, estava escuro. Quando eu saía de noite do serviço, estava escuro ou escurecendo. E quando eu saía da faculdade para ir para casa, era escuro novamente. Então, eu fiquei ali, os meus 5 anos de universidade, quase sem tomar sol, né? E tudo isso, ele faz um mal danado. Mas, somando isso à falta de sono, quem nunca, né, pode dizer, nossa, eu estou sofrendo de um burnout. Porque é aquele cansaço extremo em que realmente segura a nossa vida de tal forma que nós não conseguimos fazer mais nada importante, não é? E, gente, não esquece, coraçãozinho, né? Nós estamos aqui trabalhando, colocando assuntos, estudando esse livro aqui. Eu escutei sobre esse livro há alguns anos atrás, era muito importante para mim, mas não havia ele em português. E eu não tinha quem traduzisse o livro para mim. E agora eu li o livro, estou aqui dividindo com vocês. Então, sabe, tap na telinha, um coraçãozinho de amor, qualquer coisa ajuda a gente, incentiva a gente a fazer esse trabalho. Bom, voltando aqui, né? O que o livro diz sobre o sono? Sobre o sono. Nós estamos aqui, gente, para quem chegou agora há pouco tempo, nós estamos aqui falando sobre o sono e eu estou aqui fazendo uma resenha do livro Por que Dormimos, né? Um dos pontos mais importantes desse livro é que, para Mitchell, o sono é essencial, né, para o funcionamento cerebral superior. Ele diz que quando a gente dorme, a gente consegue aprender melhor. O sono prepara o cérebro para receber novas informações, né? Sem o sono suficiente, a capacidade de formar novas memórias cai muito. Ele diz também que o sono ajuda a consolidar lembranças. Aquilo que você viveu, estudou durante o dia, precisa ser fixado durante a noite. E aí o autor descreve que o sono é como um processo em que o cérebro pega aquelas experiências recentes e transfere para o sistema mais estável de armazenamento, para que você possa, no outro dia e nos outros dias subsequentes, ter acesso a essa memória. Então, olha que interessante. Se você pegou alguma informação e, por acaso, não dormiu, você não vai conseguir reter essa informação no seu cérebro. Que o sono ajuda a selecionar o que é importante. Então, dormir não é apenas guardar tudo. Tudo que me aconteceu ontem, quando eu durmo, guarda. O sono te ajuda o cérebro a filtrar o que você viveu no dia anterior, a organizar, a integrar essas informações e, por isso, depois de dormir, às vezes, algo faz sentido. Quem nunca, né? Quem nunca estudou ou quem nunca tá tentando ali compreender alguma coisa e não entende, e aí tem aquele sono gostoso, profundo, e no meio da noite acorde e diz, caraca, eu entendi. Sim, porque o sono, ele ajuda o cérebro a organizar as informações. Então, enquanto nós dormimos, além de nós fixarmos informações importantes, nós estamos, o cérebro, enquanto dormimos, e ele só consegue fazer isso enquanto estamos dormindo, ele consegue separar, filtrar, organizar. E quando ele faz isso, você automaticamente consegue compreender coisas que enquanto acordado, muitas vezes você não conseguiu. Fora que dormir ajuda o cérebro a produzir insights e criatividade. Então, sim, né? O ócio criativo. Quem nunca ouviu falar nesse tal ócio criativo? Que é aquele momento em que você já não está mais conseguindo seguir, você não está conseguindo pensar, não está conseguindo produzir. Se você dá um descanso, se você dá uma dormidinha, você levanta ali, eureka! Tive a minha ideia, né? Olha, gente, fazendo aí a alusão a descobertas que foram, pelo menos, dizem a história, que foi percebido logo após um sono ou um sonho, né? Nós temos histórias de grandes autores, de grandes pintores que falam muito sobre isso, né? Sobre ter ou cientistas, sobre ter uma ideia bastante interessante e que vem ajudar o mundo posteriormente, depois de dormir um pouco. Então, olha só o quanto o sono ele pode melhorar as nossas vidas, né? E isso a gente está falando só em questão de memória, né? Mas lembra que lá em cima o autor diz que o sono ele regula coisas tanto da mente quanto do corpo? E que essas coisas ele só vai conseguir fazer em estado de sono, porque em estado de vigília, o cérebro não consegue e nem o corpo consegue funcionar se nós não tivermos. Então, ele continua aqui falando, né, sobre as fases do sono. E isso é muito importante lembrar, porque nós temos
três fases ou duas fases. Bom, eu vou continuar falando, mas nós temos fases onde o sono ele é alguma coisa mais para relaxar, depois ele vai se aprofundando e conforme mais profundo nós entramos no sono, mais reparos esse sono consegue nos dar. Oi, Elisa, tudo bem? Agostinho, seja muito bem-vindo. Marvena, seja bem-vindo, muito obrigado por estarem aqui. Rian Nunes e Lucy, muito obrigado por estarem aqui. Nós estamos falando sobre a importância do sono na vida e o quanto ele nos beneficia, tá? Não só na parte mental, psicológica, mas também na situação do corpo, né? Na saúde física do corpo, né? Então, continuando aqui. O livro, ele enfatiza que o sono não é uma massa única. Existem estágios diferentes e cada um cumpre a sua função própria. O sono REM, ele é o sono mais profundo e é aquele mais restaurador. Em muitos aspectos físicos e cognitivos, ele está muito associado à consolidação das memórias factuais, ao repouso cerebral sincronizado e à recuperação do organismo. Depois nós temos o sono REM, e é a fase em que sonhamos mais intensamente, né? Ele está muito ligado ao processamento emocional, criatividade, integração de memórias e aprendizado complexo. O autor desse livro, Por que Dormimos, ele trata o sono REM como um estado precioso em que o cérebro revisita experiências emocionais e, de certo modo, reprocessa a dor sem a mesma carga química que o estresse agudo das nossas experiências mais dolorosas pode nos dar. Então, a chance da mente poder reprocessar algo que foi muito estressante, que foi muito dolorido para assimilar, de uma forma mais simples, né? Essa é uma das ideias mais bonitas do livro. O sono ajuda não só a lembrar a vida, mas a suportar a vida, né? Nós temos, todos os dias, nós somos expostos a experiências boas e a experiências ruins. E o sono, ele vem aqui nos ajudar não só a nós estarmos lembrando das coisas. Lembra que nós estivemos falando lá em cima sobre o quanto ele explica que o sono ajuda a guardar memórias, que ajuda a fazer a gente lembrar das coisas, fixar as memórias? Ele também ajuda nós a suportarmos nossas dores, aliviarmos nossas dores enquanto estamos dormindo. Nossas dores são processadas. O que o livro fala sobre o sono, né? Para o autor, o sonho não é um detalhe curioso, né? O sono, ele tem um papel importante no processamento psíquico e emocional. O livro sugere que durante o sono, o cérebro reativa experiências emocionais, reorganiza a memória, reduz carga bruta dessas experiências, né, como nós falamos, e promove novas associações mentais. Em termos mais simples, para que todos nós possamos compreender, dormir faz com que você não só faz você descansar, mas dormir também ajuda você a digerir todas as nossas experiências e nos traz energias para que nós consigamos existir no outro dia. Sem o sono, a gente perde a capacidade, a força de querer existir. Gente, isso é muito complexo e é muito forte, né? Isso toca, né, profundamente na vida emocional. Muitas vezes, uma dor, ela não some, não é mágica. Mas depois de dormir, de uma boa noite de sono, ela pode ser sentida de uma forma menos caótica e nos ajuda a trabalhar esses problemas emocionais ou esses impactos emocionais de uma forma mais saudável. Aqui no livro, Porque Dormimos, o autor, ele nos fala sobre a saúde emocional e mental. Ele diz, muito enfaticamente, que o sono ruim afeta diretamente a nossa regulação emocional. Quando a pessoa dorme mal, segundo a lógica do autor, a pessoa fica mais vulnerável. A pessoa passa a ter um dia mais irritadiço, com impulsividade, ansiedade, piora a tolerância, aumenta o estresse, existe uma oscilação de humor, né? E assim, estar de mau humor porque não dormiu bem à noite é ruim. Estar de bom humor porque dormiu boa noite é bom. Mas o que ele está falando aqui é da oscilação, né? Nos permite que uma boa noite de sono nos permite que a gente tenha um humor mais fixo e não que fique oscilando a qualquer momento, qualquer palavra, qualquer coisa que aconteça na nossa vida enquanto nós estamos acordados, isso possa nos trazer uma oscilação de humor. E também ele diminui ou aumenta, né? O sono bom diminui, o sono ruim aumenta a reatividade exagerada. E quem nunca, né? Quem de nós nunca... Ai, fulano pisou no meu pé, eu quero matar. Fulano. Não tem condições. A pessoa apenas pisou no seu pé. Você não precisa matar, mas se você tiver uma noite de sono muito ruim, você pode não ter a capacidade de elaborar certas situações e, desta forma, o autor mostra que a privação de sono enfraquece a capacidade do cérebro racional de modular áreas mais reativas. Na prática, a pessoa fica mais sem a flor da pele, né? A pessoa fica com menos filtro, a pessoa sai do eixo o tempo todo e com menos capacidade de elaborar. Por isso, dormir mal não afeta só a disposição, afeta também a forma como você percebe o mundo. O que o livro fala sobre o corpo? Sobre a parte física. O autor insiste que o prejuízo do sono não é só físico e nem tampouco só mental.
que o prejuízo do sono, ele mexe com todo o sistema e mexe profundamente, tanto com o cérebro quanto com o corpo. Então, gente, olha como dormir é importante. E, novamente, eu vou bater na tecla de que se dormir é tão importante assim para as pessoas adultas, imaginem para as crianças. E quanto de nós, às vezes, não estamos querendo, porque sabemos que dá trabalho, né? Nós que somos pais, sabemos que dá trabalho colocar ordem, né? E muitas vezes nós deixamos nossos filhos passarem das 10. Ah, pai, só mais um pouquinho, só quando terminar esse desenho, só quando... E a criança acaba ultrapassando. Se nós, pessoas adultas, temos essa necessidade de ter um bom sono, as crianças ainda têm muito mais necessidade. Gente, eu estou pedindo para que dê uma forcinha, né? Podem me abraçar, que eu abraço todo mundo de volta, gente, prometo. E coraçãozinho, tap na telinha, para ajudar a gente a continuar fazendo isso com bastante incentivo. Porque continuando, nós continuaremos, mas o incentivo, né, sempre ajuda. Então, com tudo isso, né, como a falta de sono pode estar ali mexendo em todo o seu sistema, o que é que vai ser mais impactado na sua vida se você estiver sem conseguir dormir? Com certeza, os relacionamentos vão ser mexidos e vão ter grandes dificuldades com a falta de sono. Aqui o Mitchell, ele relaciona a privação crônica de sono com as piores áreas, né? O relacionamento, que todos nós, como nós já vimos aqui em outras lives que eu dei, que os relacionamentos, eles nos dão uma sustentação da felicidade para que a gente consiga viver melhor. Então, tudo isso ajuda bastante, né? Bastante a gente a viver. Mas a falta de sono, ele mexe, né? Com a nossa imunidade, com o nosso metabolismo, com a regulação do apetite, com a nossa saúde cardiovascular, com o equilíbrio hormonal, inflama o nosso corpo e ainda aumenta os riscos de doenças. Vamos colocar isso daqui na vida real, né? Imunidade. A pessoa que dorme pouco tem tendência a ter problemas respiratórios, doenças inflamatórias. A pessoa que dorme pouco não consegue recuperar o seu corpo. Então fica constantemente aquela pessoa que diz, gente, no calor eu estou resfriada. Tomei chuva, eu estou resfriada. A minha garganta dói. Qualquer coisa dói minha garganta. A imunidade fica muito baixa. A falta de sono não permite que o seu corpo se recupere, se reestruture a ponto de te manter forte para que você não adoeça. A imunidade mexe com o metabolismo. E olha só, como a falta de sono pode te manter uma pessoa obesa. Porque além de ele mexer com o metabolismo e com a glicose, né? Não consegue metabolizar a glicose, ele ainda desregula o apetite. E desequilibra hormonalmente. Se você está com os hormônios desequilibrados, se você está com o apetite desregulado e se você não está conseguindo quebrar sua glicose, a obesidade ela é um fato. Mas quando a gente fala sobre apetite, nós também estamos dizendo da regulação de apetite com falta de apetite. Ou então com aquela velha vontade de comer besteira, né, gente? Não é que a pessoa aumenta o seu apetite. Para algumas pessoas, a falta de sono dá um aumento de apetite, para outras, uma falta de apetite, e para outras ainda, aquela velha vontade de comer bobagem, que aí não aumenta o apetite nem diminui. No entanto, a pessoa não come saudável e isso também vai mexer com a sua saúde. Inflamação aumenta a possibilidade de inflamação. Então, é quando aquele pequeno machucadinho, aquela pequena lesãozinha pode se transformar em coisa pior, porque o nosso corpo não consegue desinflamar. E isso também aumenta a possibilidade de obesidade, lipedema e todas aquelas coisas que nenhuma mulher quer, nem homem, né? Mas nós mulheres nos preocupamos mais com isso. Então, aquela mulher que está correndo atrás de ter um corpo mais magro, mais forte, mais bonito, mais viçoso, dormir é metade da necessidade completa do ser humano. No ponto de vista de doenças, né? A falta de sono pode aumentar e muito o risco de doenças crônicas. Um ponto muito marcante aqui no livro é a relação entre o sono e o metabolismo, como eu disse, né? Dormir pouco altera os hormônios ligados à fome e à saciedade, o que favorece muito mais o desejo daquelas comidas que são pouco saudáveis, né? E a gente não consegue manter um controle alimentar que possa trazer para o corpo mais saúde do que satisfação. E sim, gente, nós estamos à procura de nos alimentar de forma saudável e satisfatória. Mas às vezes não há essa possibilidade. O excesso de açúcar, ele pode ser muito satisfatório, mas não é tão saudável. O excesso de gordura, ele pode ser muito satisfatório, mas não é tão saudável. Então, ainda que nós precisamos de todos os macros e micros nutrientes, nós temos que balancear ali para que haja um equilíbrio.
Ninguém está pedindo para cortar-se nada e nem para incluir nada. Mas a falta de sono, ele traz essa noção para o nosso corpo. Nosso corpo passa a desejar mais coisas que não sejam tão saudáveis e menos coisas mais saudáveis, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Às vezes passa muito rápido aqui e eu posso perder uma pergunta. Sejam muito bem-vindos. E vamos seguir. Beatriz, seja muito bem-vinda. João. E vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre o livro Porque Dormimos. Estamos tentando fazer uma resenha aqui e mostrar a importância do sono na nossa vida. Não só na vida psicológica e mental, como na saúde física. Então, o livro demonstra aqui, né, a ideia que dormir menos, a pessoa para de produzir. E existe aí uma desvantagem. Na visão de Mitchell, que escreveu o livro, isso cobra um preço fisiológico muito alto. Não dormir, né? Isso, quando eu digo isso, não dormir causa um preço fisiológico muito alto. O livro fala sobre a imunidade, então aqui o autor, ele destaca que dormir bem fortalece as defesas do corpo, né? Dormir mal torna o organismo mais vulnerável a doenças, né? A ideia central aqui é que o sono, ele participa intrinsecamente na manutenção e na eficiência do sistema imunológico. Ou seja, o sono não é apenas uma reparação subjetiva, ele é uma defesa biológica concreta. O que o livro fala também aqui, que o sono, ou a falta dele, pode te ajudar com a longevidade ou até te envelhecer mais rapidamente. Ai, meu Deus, sim. Sim, gente. O livro sugere que o sono de qualidade está ligado a uma proteção do cérebro e do corpo a longo prazo e que a privação crônica do sono aparece como um fator associado ao desgaste progressivo e a maior risco de adoecimento e de envelhecimento. Então, todos nós que queremos manter uma cutis mais jovial, nós temos que dormir. Aí vem a velha máxima, né? De tirar o soninho da beleza. Sim. Pelo que Mitchell nos diz aqui, é muito importante ter um sono de qualidade. Porque aqui também nós vamos falar, mas vai chegar sobre a qualidade e a quantidade. Às vezes nós estamos preocupados aqui, precisamos dormir mais. E, na realidade, talvez não seja apenas aumentar o tempo de sono, mas o tempo de qualidade desse sono é muito importante. Né? Aqui numa linguagem mais profunda, Mitchell nos diz que a privação crônica do sono, né, aparece como fator associado aos desgastes progressivos, a um risco de adoecimento, ao risco de envelhecimento precoce, tanto da pele quanto dos órgãos. E em linguagem mais profunda, ele diz que quem rouba o sono hoje pode estar entregando pedaços do próprio futuro sem perceber. Gente, isso é muito profundo, né? Então, hoje eu estou... eu sou jovem, eu gosto de sair à noite, eu gosto de aproveitar, dormir, deixa pra dormir quando eu morrer. Neste caso, você está fazendo aí uma troca não tão justa, uma troca injusta, porque hoje você rouba do sono e amanhã você está entregando pedaços do seu próprio futuro. E o amanhã chega, né? Chega rápido e chega para todo mundo. O ataque do livro aqui, a nossa cultura de produtividade, e isso é importante falar, né? Que é o que eu estava falando lá no começo. Quando eu fiz faculdade, eu dormia muito pouco, porque no momento em que eu dormia, e no próprio campus, os professores diziam, quando a gente dizia, nossa, professor, já tem trabalho para entregar tal dia, o professor perguntava, o que você vai fazer de madrugada, né? E a resposta nunca era dormir, a resposta era, vou fazer o seu trabalho, professor. E o trabalho tinha que sair bom. Então, a gente, às vezes, acaba negociando por causa dessa cultura de produtividade. Esse é um dos fios mais fortes que o Walker, ele puxa, né, nessa obra. Ele critica a cultura que glorifica o dormir pouco, o virar noites de sono trabalhando, o funcionar à base de cafeína, o confundir exaustão com mérito, né, o tratar descanso como preguiça. O livro praticamente denuncia essa civilização que transformou o cansaço em símbolo de valor. Biologicamente, ele nos denuncia aqui que isso é um engano. Que a pessoa que acaba sendo privada do sono porque costuma achar que está funcionando bem, perde, porém, o seu desempenho real e piora toda a sua saúde. E esse é um ponto muito importante. Quem dorme mal, frequentemente, também perde a lucidez sobre o quanto a falta de sono está piorando a sua saúde e a sua lucidez. Ou seja, você pode até estar cognitivamente rebaixado, mas você não percebe. Não percebe porque a sua falta de sono tira o seu filtro, tira o seu tino sobre o quanto você está cansado, devastado e processando de maneira pior, né? E aqui o livro fala sobre a privação do sono. Ele descreve que essa privação é como algo que é cumulativo. Então, não é só uma noite ruim. Uma noite ruim, mesmo em pequenas reduções repetidas, podem se somar ao longo de dias, gerando prejuízo consistente na atenção, na memória, na velocidade do raciocínio, no humor, no controle emocional e, como nós estamos dizendo aqui por toda a explicação, na saúde física também há essa perda. E aí ele nos conta, né, que o mais perigoso
o corpo e o cérebro não se adaptarem verdadeiramente no sentido de ficar tudo bem com essas várias ou poucas momentos de privação do sono. Mas ele repetida muitas vezes, a pessoa, ela só se acostuma a viver pior. Na realidade, a pessoa não está ali se acostumando. Nossa, eu durmo pouco mesmo, eu já estou acostumada. Não, a pessoa se acostuma a viver pior. Porque como a gente vem dizendo aqui, que Mitchell vem nos explicando, que a gente perde aquele filtro de perceber que cognitivamente nós só estamos perdendo, né? A mensagem aqui para mim mais profunda que o livro deixa é que se eu condensasse a alma do livro em uma única frase, seria a seguinte: o sono, ele é um grande restaurador invisível da condição humana. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o sono sustenta a clareza mental, a estabilidade emocional, a aprendizagem, a saúde do corpo e a continuidade da vida. Sem o sono, as pessoas podem até continuar em pé, trabalhando, respondendo mensagens e cumprindo as suas tarefas, mas aos poucos ela vai perdendo a precisão, a vitalidade, a profundidade e o equilíbrio físico e mental. O sono, nesse sentido, não é só uma necessidade biológica, como vemos batendo na tecla. É quase um fundamento de integridade humana e de inteligência emocional. Em linguagem mais sensível, o livro mostra que dormir é uma forma de manutenção da alma encarnada no corpo. Durante o sono, o organismo ele tenta reparar o que o dia inteiro desgastou. A mente tenta organizar o que o mundo bagunçou. A emoção tenta metabolizar aquilo que doeu demais. A memória tenta salvar todas as informações importantes que nós vivemos durante o dia. Por isso, dormir mal, por muito tempo, não deixa apenas a pessoa cansada. Pode deixá-la menos lúcida, mais frágil emocionalmente, mais impulsiva, mais adoecida e mais distante da sua melhor versão. Em resumo, o livro diz, em essência, que dormir é indispensável para o cérebro, para o corpo. O sono, ele organiza a memória, a aprendizagem, o sono regula emoções, os sonhos, né? Vamos lembrar sobre os sonhos. Eles participam do processamento psíquico que reorganiza todas as nossas dores. A privação do sono piora o desempenho da saúde, o humor. A cultura que glamoriza dormir pouco está biologicamente errada. Então, proteger o sono é proteger a sua própria vida. Então, como nós estamos falando de sono, eu gostaria de explicar um pouquinho o que a psiquiatria fala sobre o estilo de vida. A psiquiatria do estilo de vida, ela é um estudo que aborda relativamente, e ele tem uma abordagem relativamente recente aqui dentro da saúde mental, que parte de uma ideia simples, mas muito poderosa. O modo que você vive molda diretamente o funcionamento da sua mente. Certo? Então, não é só o que você pensa, não é só como você dorme, ou o que você come, ou como você se move, se conecta, se expõe ao mundo e organiza a sua rotina, que vai ser trabalhado nessa abordagem. Mas o ponto central dessa abordagem é que não estar equilibrando tudo isso, como você come, como você dorme, como você se move, como você se conecta, como você se expõe ao mundo e como você organiza a sua rotina, vai evitar muitos sofrimentos psíquicos, certo? Que eles não nascem apenas de dentro. Eles são ampliados ou até gerados por um estilo desregulado de vida. Então você veja bem, olha só como é simples. Dormir mal pode te acarretar todos esses equilíbrios poderosíssimos. E ter esses equilíbrios poderosíssimos pode te trazer um sofrimento psíquico, certo? Que não é uma coisa que nasce só dentro de si, mas ele é gerado e desregulado por uma vida desregulada. O que eu quero dizer isso na essência? Na psiquiatria do estilo de vida, ele integra o conhecimento das áreas como neurociência, psiquiatria, medicina preventiva, psicologia comportamental, nutrição e fisiologia do exercício. Aqui, essa filosofia, ela propõe que a saúde mental não deve ser tratada só com medicação ou com psicoterapia isolada, mas com a intervenção estruturada no estilo de vida, como parte central do tratamento. Então, não é alternativa. Ou você toma medicação, ou você faz psicoterapia. Você faz os dois e tem uma vida saudável, com bom sono, com boa alimentação, com estrutura emocional e cada vez mais baseado numa evidência científica robusta. Aqui, a tese central, e se eu traduzisse de uma abordagem mais profunda, numa única frase, a frase seria: seu cérebro, ele responde ao ambiente que você constrói todos os dias. Ou seja, o seu corpo inflamado, ele gera uma mente estável. O seu sono ruim gera uma mente mais reativa. O seu isolamento social aumenta o sofrimento emocional. O seu sedentarismo impacta o humor e a cognição. O excesso de estímulos desorganiza a sua atenção e traz ansiedade. Então, aí não adianta tratar só o psicológico, que a psicanalista aqui faz, e nem só o biológico, né? Eu vou precisar tratar o psicológico, o biológico, o comportamental e o ambiental. E tudo isso, gente, vamos lembrar novamente que advém apenas da falta de sono saudável. A falta de sono saudável traz todos esses desequilíbrios que nós estamos colocando aqui. Os 6 pilares da psiquiatria do estilo de vida, né?
A abordagem, ela se organiza geralmente em 6 pilares. O primeiro pilar, que é o que nós começamos a falar logo acima, é sobre o sono. Conectando com o livro, né, Por que Dormimos, o sono é tratado como base estrutural de saúde mental. Sem o sono adequado, nós aumentamos a ansiedade, pioramos depressão, reduzimos o nosso controle emocional, prejudicamos a nossa memória e alteramos a percepção da realidade. Aqui, o sono não é um coadjuvante, ele é a intervenção clínica necessária para um bem-estar saudável. Aí, o segundo pilar de ter uma vida psíquica saudável é ter uma boa nutrição. A alimentação, ela impacta diretamente no cérebro. Existe hoje um campo chamado psiquiatria nutricional, onde os alimentos, eles influenciam neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Eles ajudam na inflamação cerebral, microbiota intestinal, que é o eixo do intestino, entre o intestino e o cérebro, a energia mental e a estabilidade emocional, certo? Dietas pobres, ultraprocessadas, altamente inflamatórias, estão associadas a maiores riscos de depressão, ansiedade, fadiga mental, tá? Já uma alimentação rica em nutrientes tende a favorecer equilíbrio psíquico. O terceiro pilar aqui da saúde, do equilíbrio saudável, é movimento e exercício físico. Exercício, ele não vai mexer apenas com o seu físico. Com certeza, ele vai mexer também com a sua parte psicológica. Os impactos comprovados que o exercício físico traz na sua vida: aumento de serotonina e dopamina, redução de estresse, melhora do humor, aumento de neuroplasticidade e proteção contra a depressão. Em alguns casos, os exercícios podem ter efeito comparável a antidepressivos leves e a moderadores de apetite. Olha que interessante. Exposição à natureza é o quarto, né? A vida moderna nos afastou de ambientes naturais. Quem vive em cidade grande sabe disso, né? Com esse excesso de vida moderna, o nosso cérebro foi moldado para viver em contato à luz natural, ciclos do dia, natureza e silêncio relativo. Estar na natureza, ela reduz estresse, regula o sistema nervoso, melhora o humor e diminui a ruminação mental. Então, ter um pouquinho de exposição à natureza não é um luxo, é uma regulação biológica. O quinto eixo aqui para uma saúde mental importantíssimo são os relacionamentos. E isso a gente até comentou ontem, na live de ontem, né? O ser humano, ele é biologicamente social. Então, nós vemos aqui que não há um isolamento. Não tem como nós vivermos isolados se nós queremos ter saúde mental e física. Como diz aqui, o ser humano, ele é biologicamente social. Isolamento, desconexão, impactam diretamente no humor, no sentido da vida e na regulação emocional. Relacionamentos saudáveis protegem contra a depressão, aumenta a longevidade e ajuda na regulação do estresse. A dor emocional, muitas vezes, ela é agravada por causa e por conta da desconexão humana. O sexto eixo, que nos traz muita saúde, é a gestão do estresse e do propósito. Aqui entram práticas como o mindfulness ou a respiração, espiritualidade, organização de rotina e sentido de vida. Sem isso, o sistema nervoso, ele fica constantemente ativado. A mente entra em modo de sobrevivência. Aumenta a ansiedade, a irritabilidade e a exaustão. A mente precisa de pausas estruturadas. Então, sim, quanto tempo você perde parando, sei lá, 1 minuto, 60 segundos, para respirar profundamente? Quanto tempo você perde para se focar exatamente onde você está, que é uma das técnicas do mindfulness. Está, se perceber, se localizar onde você está e se fazer pertencer, né? Organizar uma rotina, ter uma rotina organizada, não é sair de manhã aceitando toda e qualquer possibilidade. É tentar prever o máximo do que é previsível, para que você não fique perdido na sua rotina e ter sentido na vida, né? Isso é muito importante. Quem não tem um plano, quem não tem um sentido, qualquer lugar está bom, né? E a mente precisa de saber o que ainda falta para que ela esteja tendo o seu bom desempenho, tá? Aí vem um grande alerta que nos ensina essa abordagem, a abordagem da psiquiatria do estilo de vida. Ela não nega traumas, ela não nega o inconsciente, os conflitos psíquicos e a história emocional, mas ela diz algo muito importante. Não adianta tratar só a mente, seu corpo, o ambiente continuam adoecido. E a pessoa, ela passa, né? Ela tem que lutar com isso ou contra isso todos os dias. É como tentar organizar o pensamento em um sistema constantemente desregulado. Não tem como fazer isso. Então, sim, nós sabemos, nós aqui, psicanalistas, nós trabalhamos com os traumas, com o inconsciente, com os conflitos psíquicos, mas essa reorganização do sono bom, da boa alimentação, de manter uma vida saudável, de ter o mínimo de contato com a natureza,
de procurar bons relacionamentos, isso vai potencializar e muito o tratamento psicológico que você possa vir a fazer com seu psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, ou com os 3, ou com 2 desses, e assim sucessivamente. Na prática, essa abordagem muda completamente a forma de olhar do sofrimento. Antes, o que essa pessoa tem. Agora, como essa pessoa está vivendo. E mais profundo ainda, o estilo de vida dela está sustentando ou sabotando a saúde mental. Você já pensou que seu estilo de vida pode estar sabotando a sua saúde mental? Então, aqui fica um ponto muito interessante, tá? A psicanálise olha para a história, para o inconsciente, para os traumas, para a formação psíquica. A psiquiatria do estilo de vida, ela nos ajuda com o corpo, a rotina, o ambiente e os hábitos. Um olha para o porquê interno e o outro olha para o como interno. E quando nós juntamos essas duas técnicas, ou essas duas táticas, como você quiser entender, ou é uma tática do viver bem, ou é uma técnica para viver bem, você cria algo muito potente. Uma clínica que trata tanto a origem do sofrimento, quanto o terreno onde ele continua sendo alimentado. E aqui na clínica Mind Fluir, onde eu trabalho, onde eu sou a pessoa que idealizou essa clínica, eu trato os dois. Porque se a gente não começar a olhar para o nosso ambiente, a gente não, eu já ouvia dizer antigamente que a gente não se cura no ambiente em que a gente adoeceu. Então, sim, primeiro nós trazemos equilíbrio para esse sujeito, trazendo ali o seu trauma, a sua dor, trabalhando aquilo, ressignificando aquilo. Mas logo depois, ou conjuntamente, nós vamos estar ali tentando fazer com que essa pessoa também cuide do seu corpo, da sua rotina, do seu ambiente, durma melhor, tenha hábitos melhor, coma melhor, tenha melhores amizades. E desta forma a gente vai cuidar do porquê e do como chegou ali, e do porquê e como sairá. Em uma única frase, eu diria que a sua mente não adoece sozinha. Então, ela adoece dentro de um corpo, dentro de um ritmo, dentro de um ambiente, que você repete todos os dias por não saber que tudo isto está te fazendo mal. Em resumo, aqui, falando sobre a psiquiatria do estilo de vida, ela diz que a saúde mental, ela depende do seu estilo de vida, lógico, do seu sono, da sua alimentação, dos exercícios que são fundamentais, certo? Do ambiente e relações que moldam o seu cérebro, do estresse crônico e da desorganização da mente. Pequenas mudanças consistentes podem gerar grandes impactos. Tratar a mente sem ajustar a vida limita e muito os resultados do nosso trabalho. E olha, gente, eu vou repetir. Pequenas mudanças, mas consistente, ela gera um grande impacto na sua saúde. E aqui a gente vai voltar a falar um pouquinho do sono, né? Vocês já ouviram falar na higiene do sono? O que a higiene do sono pode impactar em você ter uma vida melhor? A higiene do sono, ela parece ser um termo simples, né? Mas na prática, ele é uma das ferramentas mais poderosas e mais negligenciadas para estabilizar a mente, o corpo e as emoções do ser humano. Se a gente for direto ao ponto, a higiene do sono é como um conjunto de comportamentos e ajustes no ambiente que ensinam o seu cérebro a dormir bem e a dormir melhor. Não é só dormir mais cedo. E aí entra o que eu já tinha adiantado de maneira muito superficial anteriormente, certo? A gente pensa, dormir é muito importante, então hoje eu vou dormir mais cedo. Mas isso é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é preparar o organismo para entrar nesse sono, de forma natural, de forma profunda, de forma restauradora. A ideia central e mais profunda da higiene do sono é que o seu cérebro, ele não dorme só pela sua força de vontade. Ele dorme quando dois sistemas estão alinhados. A pressão do sono, o cansaço, né, que se acumula no decorrer do dia, e o relógio biológico, que é o ritmo circadiano, né, o horário interno do seu corpo. Não é só o horário do seu relógio, mas sim do seu relógio biológico. Quando você bagunça o seu relógio biológico, luz, celular, horários irregulares, estilo mental, o cérebro, ele até tenta dormir, mas ele não consegue entrar em um sono profundo de qualidade. O que acontece quando a sua higiene do sono é ruim ou inexistente? Antes de te dizer o que fazer, é importante entender o impacto. Né? Sem a higiene do sono, você tende a ter sono leve e fragmentado, dificuldade para pegar no sono, você costuma acordar cansado, mesmo dormindo mais horas, a mente fica acelerada durante a noite, existe mais ansiedade e irritação, há uma queda de memória e o foco fica perdido, você acaba emocionalmente impulsivo, ou seja, não é a falta de sono não te traz só um cansaço, ele te traz uma desorganização psíquica e progressiva. Vai aumentando, porque, como a gente diz, a falta de sono, ela é acumulativa, né? Os principais pilares da higiene do sono. Agora sim nós vamos falar o que realmente importa, certo? O que regula o sono de verdade. Primeiro, a regularidade. Isso é o mais importante. O cérebro ama previsibilidade. Previsibilidade. O cérebro ama previsibilidade. Dormir e acordar em horários diferentes todos os dias desregula completamente o seu relógio biológico. O ideal é dormir e acordar em horários semelhantes, inclusive nos fins de semana.
Porque o cérebro, ele aprende. E é nesse horário que eu desligo. Sem isso, ele nunca entra num ritmo saudável. A luz. O fator mais subestimado na hora de dormir. A luz controla diretamente o seu relógio biológico. De manhã, você se expõe à luz natural e ajuda o seu corpo a ligar, a regular energia e humor. À noite, a luz artificial, principalmente as luzes das telinhas, né? Ela engana o cérebro. E aí, reduz a produção de melatonina, o hormônio do sono. O resultado, você não sente sono na hora certa, certo? E qual uma regra boa para se praticar? Luz forte de manhã e luz baixa ou o máximo quase nula durante a noite. Isso vai te ajudar a desacelerar o seu cérebro, né? Um grande sabotador moderno do sono contínuo, saudável e forte, que o problema de hoje é que não falta sono. O que nós temos é excesso de estímulo antes de dormir. Celular, redes sociais, vídeo, notificação. Isso mantém o cérebro em estado de alerta. Você deita, o corpo está cansado, mas a mente continua acordada. O cérebro, ele precisa de um ritual para desligamento, certo? Um exemplo que você pode fazer para ter um sono mais saudável. Diminui os estímulos 1 hora antes de dormir. Evitar conteúdos que ativam emoção ou pensamentos intensos. Procure ouvir música, ler um livro 1 hora antes de você dormir. Entrar num modo mais lento, mais calmo. Aí eu digo, procura ouvir música antes de dormir e você me coloca um rock progressivo. Eu adoro, mas não na hora de dormir. Talvez na hora de acordar, enquanto eu estou dirigindo para o meu serviço. Mas na hora de dormir, algo mais leve, mais calmo. Associação da cama. A cama, ela precisa significar para você, para o seu cérebro, uma coisa muito importante, que a cama é lugar de dormir. Se você usa a cama para trabalhar, para mexer no celular, para assistir coisas, para resolver problemas, o cérebro, ele perde essa associação. Resultado, você deita e o seu cérebro ativa. Regra. Cama é igual a sono e a intimidade. Você vai para o quarto no momento em que você quer realmente desligar. Vamos tentar desassociar o nosso quarto, sempre que possível, das outras coisas da vida, né? Algumas substâncias, elas sabotam o sono, sem você perceber. Quais são essas substâncias, Pisse? Cafeína. Nós devemos evitar de beber a cafeína 6 a 8 horas antes de tentar dormir. A nicotina, o álcool. Apesar do álcool dar sono, ele piora a qualidade desse sono. O álcool, por exemplo, te faz dormir rápido, mas ele fragmenta o seu sono, não permitindo que você entre num sono mais profundo e dessa forma que o seu corpo descanse e que todas aquelas coisas que nós falamos logo acima, que o sono obrigatoriamente ativa, renova, traz as memórias, reorganiza a mente, reorganiza as relações, os sentimentos, tudo isso vai por água abaixo porque a gente está dormindo, mas não está indo diretamente para o sono mais profundo, que vai nos ocasionar esses reparos necessários para o corpo e para a mente, tá? Alimentação noturna. E aí é que a porca torce o rabo, né? Quem que não gosta de dar uma saltada na geladeira durante a noite? Comer muito pesado à noite pode dificultar o início do sono, causar desconforto e aumentar as horas que você desperta, né? Dormir com fome também atrapalha, é claro. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio. Comer uma comida mais leve um pouco antes de dormir. Dormir satisfeito para não acordar com fome no meio da noite. Isso vai te ajudar a ter um sono mais profundo, menos quebrado. O ambiente. O corpo dorme melhor quando o ambiente favorece. E qual que é o ambiente ideal para você dormir? Um ambiente escuro, silencioso e levemente fresco. O cérebro precisa entender agora, é noite. Então, é hora de descansar. Essa é uma verdade difícil da gente, principalmente a gente que vive na cidade grande, da gente conquistar, né? Quem que é que não mora numa rua onde passam muitos carros, motos, que fazem barulho, né? A luz de fora acaba às vezes nos incomodando, mas há sempre um jeito de melhorar isso, de fazer essa higiene do sono. E o que está por trás dessa higiene do sono não é só o comportamento. Ele é um processo de regulação do sistema nervoso. Quando você respeita todos esses princípios que foi falado, o corpo entra em modo de descanso, o cérebro reduz a vigilância, a mente desacelera, o sistema emocional se estabiliza. Quando você ignora tudo isso, o corpo ele fica alerta o tempo todo, o cérebro não desliga, a mente continua ativa e o sono fica superficial. Um ponto muito importante aqui, que pouca gente fala, é que muita gente diz, eu deito cansada, mas não consigo dormir. Isso geralmente não é falta de sono, é excesso de ativação interna. E essa ativação vem daqueles nossos estilos que nós falamos. Estilo digital, estresse acumulado, pensamentos não processados, falta de transição entre o dia e a noite. Então, se eu estou querendo dormir, mas está a luz da televisão ligada, a luz do meu computador, a luz do meu celular, está barulho porque eu gosto de dormir, sei lá, ouvindo música, com fone de ouvido, tudo isso faz com que deitar não seja o suficiente para minha mente parar. E a mente continua correndo.
E a pessoa está exausta, mas não consegue perceber que agora é hora de desligar, porque ainda tem muito estímulo ao redor. Aqui fica algo muito rico para você trabalhar, tá? A noite é um momento em que o barulho externo diminui e o interno, ele pode aparecer. Então, por isso, muitas pessoas pensam mais à noite, sentem mais à noite e ficam mais ansiosas à noite. O sono não é só biológico, ele também toca a parte psíquica. Quando a pessoa não consegue dormir, às vezes isso não é só um hábito, é uma dificuldade de desligar o próprio mundo interno. Em resumo, essa pessoa ela precisa muito mais do impacto da higiene do sono. Ela tem que regular o horário. Todos os dias naquele horário, ela tem que desligar. Ela tem que respeitar a luz e a escuridão. A luz para acordar e a escuridão para dormir. Ela precisa desacelerar antes de dormir. Música suave, ler um livro, algo que vai lentamente desacelerando, 1 hora antes, pelo menos. Então, eu decidi que eu preciso dormir 8 horas. Para eu dormir 8 horas, eu preciso deitar 22 horas. Então, às 21 horas, eu já deito na cama, eu já diminuo as luzes, fico só na luzinha do meu abajur, já pego um livro interessante, já começo a ler um livro, lógico, que não vai ser de terror, de morte, será algo mais sutil, que vai me desacelerando, né? Eu tenho que proteger o meu ambiente, lembra que você vai para a cama só quando você quer dormir? Sim, você protege o seu ambiente, cheirosinho, gostosinho, travesseirinho, tudo isso vai moldando e desacelerando aquela sua necessidade de querer rever os conceitos da sua vida no momento que você vai dormir, certo? E evitar os estímulos de sabotagem, desligar a TV, comer o suficientemente bom, nem em excesso e nem o que vai te dar fome no meio da noite para você acordar. Ensinar o seu cérebro a entrar no modo descanso. Você não dorme mal por acaso. Você dorme mal porque o seu estilo de vida não ensina o seu cérebro a desligar. E aqui então vai o nosso convite para que você possa estar cuidando com um impacto positivo para você ter um sono melhor. E com um sono melhor, você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter uma rotina, um estilo de vida coerente e vai viver mais e melhor, certo? O cérebro aqui é a nossa base de funcionamento e nós temos que cuidar do nosso sono e da nossa saúde para que as nossas emoções, o nosso estado psicológico, a nossa tolerância, a nossa impulsividade, que nós tenhamos clareza emocional e que antes o que era só uma forma de processamento se transforme numa vida saudável, num metabolismo saudável, em hormônios saudáveis, imunidade forte, melhora de energia. Você vai descobrir a sua verdadeira identidade dormindo melhor. Você pensa que não, mas com certeza, se você tentar seguir esses pequenos conselhos, você vai ter uma vida muito melhor e vai esquecer todo o impacto negativo que negligenciar um sono saudável e uma vida feliz. Esse é o recado de hoje, gente. Eu sou a Kelly Damasceno, psicanalista, e aqui neste canal nós vamos falar sobre a saúde mental, sobre a psicanálise, trazendo ela para o modo de vida que nós temos, sem manter a parte mental naquela parte tão longe da realidade. Você vê, apenas melhorar o seu sono pode te dar relações melhores, uma vida mais saudável, uma saúde imunológica melhor. Nós podemos viver aqui, negligenciando a nossa mente, o nosso espírito, ou aqui complementando corpo, mente e espírito. Como já disse o grande sábio, mente e corpo são a melhor forma de viver. E essa é a nossa realidade. Sejamos nós, né? Muito mais saudáveis para que aqueles que estão do nosso lado sejam muito mais saudáveis. E nós, que somos pais, principalmente para quem é pai de criança, lembrar o quanto o sono é salutar e necessário. E aquela criança que tenta enganar o sono, ela precisa de um pouquinho de previsibilidade, de um pouquinho de norma, para que ela possa ter uma vida saudável, um aprendizado bom, um resultado excelente neste momento tão importante que é a infância. Por hoje é só isso. Um abraço apertado, um beijo e até a próxima, gente.